Boa noite, amados. Olha a Pro aqui de novo com a aula de Química. Continuação do estudo de Química Orgânica, tá bom? A Pro gostaria de agradecer a todos que tiveram disposição para fazer os simulados de Química e de Física. A Pro está em processo de correção ainda, tá? Então, quem não me enviou, aproveitem e me enviem seus simulados. É a maior nota, tá, gente? Dessa primeira nota aí, vale 6 pontos o simulado. O somatório das atividades e trabalhos que a Pro fez antes do simulado só vale 4, para somar com o simulado, que vale 6. Então, não deixem de fazer o simulado. E é rápido, o simulado é todo de marcar, tanto faz, tá bom? E me envie uma foto no privado, ok? Com o nome de vocês direitinho e o número da questão e a resposta. Só isso. Hoje nós vamos continuar o estudo da química orgânica. Na semana passada, vocês tiveram uma introdução ao estudo da química orgânica. A Pro só explanou o que vocês irão estudar, os grupos, o que são as funções orgânicas, os principais grupos das funções orgânicas. A Pro colocou até um vídeo para vocês fazerem uma análise sobre as moléculas orgânicas que existem no nosso organismo. Lembra? Carboidratos, proteínas, né, gorduras, lipídios, não é isso? E hoje nós vamos dar início ao estudo propriamente dito das funções orgânicas. Nós vamos iniciar com o primeiro grupo, que são os hidrocarbonetos. Vocês estão vendo aí, ó, hidrocarbonetos, que são os compostos orgânicos constituídos exclusivamente de átomos de carbono e hidrogênio. Então, você olhou para o composto e visualizou átomos de carbono e hidrogênio, não tem erro, é hidrocarboneto, tá? Ah, professora, mas essa cadeia aqui e essa daqui é insaturada, enquanto que essa daqui é saturada. Tudo bem, pertencem a classes diferentes de hidrocarboneto. O que a Pro quer dizer é que todos aí são hidrocarbonetos, porque todos aí são compostos por hidrogênio e carbono. Ok, pessoal? Vamos continuar. Já sabe o que é um hidrocarboneto? É todo composto orgânico constituído exclusivamente de quê? De quais elementos químicos? Carbono e hidrogênio. Quem ainda não entendeu, puxa pelo nome. Isso aqui, ó, hidro vem de hidrogênio, carboneto vem de carbono, ok? Carbono e hidrogênio na sua composição. O primeiro hidrocarboneto que a gente vai estudar são os alcanos. Os alcanos, reparem no nome desse grupo de hidrocarboneto. Eles terminam pelo infixo e sufixo ano. São hidrocarbonetos cujas cadeias carbônicas geralmente são abertas e saturadas. Isso porque a gente ainda vai ver os cicloalcanos, que são alcanos de cadeia fechada. Mas aqui nós vamos ver, por enquanto, os alcanos, que são hidrocarbonetos do tipo alcanos de cadeia aberta, que é esse exemplo que vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui um alcano. Por que eu sei que isso aqui é um alcano? Primeiro, que é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio na sua composição. E segundo, porque essa cadeia é saturada. Saturado. O que significa isso? Alguém se lembra quando a Pro estava falando sobre as características da cadeia carbônica? Existem cadeias carbônicas saturadas e cadeias carbônicas insaturadas. Essa cadeia carbônica aqui é saturada. Por quê? Porque ela só tem simples ligações entre os átomos de carbono da cadeia. Por isso que isso aí é um alcano.
Primeiro, porque isso aí é um alcano? Porque é um hidrocarboneto de cadeia aberta. Por que também é um alcano? Porque uma cadeia saturada só tem simples ligações na sua cadeia. Simples ligação é isso, uma ligação só entre átomos de carbono dentro da cadeia. Aí você sai brincando com a formação das fórmulas estrutural e molecular dos alcanos. Por quê? Porque se eu pedir para você, por exemplo, me dá a fórmula, isso aqui é a fórmula estrutural. Se eu pedir para você, porque isso aí é a estrutura da cadeia. Se eu pedir para você a fórmula molecular, eu quero a substância que representa essa cadeia aí. Aí você vai contar quantos carbonos tem aí. 1, 2, contem comigo. 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, já começa assim, ó. C6. E quantos hidrogênios tem aí? Vamos contar? 3 com 2, 5 com 2, 7 com 2, 9 com 2, 11 com 3, 14. H14. Essa daqui é a fórmula molecular desse alcano aí, certo? Onde eu contei quantos carbonos e quantos hidrogênios ele tem. Isso aqui é a fórmula molecular, enquanto essa aqui de cima, descrita, é a fórmula estrutural. Aí a Pro brinca aqui, ó. Você tem aqui o metano, cuja fórmula estrutural é essa. E a fórmula molecular, CH4. Tem um carbono e 4 hidrogênios. Você tem o etano, que é formado por 2 carbonos e 6 hidrogênio, C2H6. Você tem o propano, que é formado por 1, 2, 3 átomos de carbono e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de hidrogênio. A fórmula molecular dele é C3H8. E você tem o butano, cuja fórmula molecular é C4H10. Por quê? Porque tem 1, 2, 3, 4 carbonos e 10 hidrogênios. Pode contar aí que vai dar 10 hidrogênios. Então, isso gerou uma fórmula geral de como você descobrir qual é a fórmula molecular de um alcano só pelo número de carbonos que ele tem. Esse N aqui, ó, esse N que está aqui, representa o número de carbonos que tem no alcano. Aí, se eu lhe digo que esse alcano tem 7 carbonos, qual será a fórmula estrutural dele? Se ele tem 7 carbonos. Vamos exemplificar aqui, para ver se vocês entenderam aqui a parada, ó. Se eu disser para vocês, se eu perguntar qual é a fórmula molecular de um alcano que possui 7 carbonos. Aí você observa aqui na fórmula estrutural, ó. N é o número de carbono, Então você já bota logo aqui, ó. C7H. Aí, para achar o número de hidrogênio, eu pego o dobro do número de carbono, 2 vezes N, mais 2. Quanto é que é 2 vezes 7? N, né? 7. 2 vezes 7 é 14. Mais 2, isso aqui vai dar quanto? 16. Então, esse alcano tem 16 hidrogênios. Essa é a fórmula molecular. C7H16. Pro, dê outro exemplo para ficar mais claro para mim. Bora lá? Se eu perguntar para você qual é a fórmula molecular de um alcano que contenha 10 carbonos. 10 carbonos. Eita, agora ficou feio, viu?
um hidrocarboneto que contenha 10 carbonos na sua composição. Qual será a fórmula molecular dele? Você já sabe que vai começar com C10. Isso você já sabe, porque tem 10 carbonos. Agora, quantos hidrogênios? Aí você vem para isso aqui, ó, 2N mais 2. 2N é o dobro de N. N, né? 10. O dobro de 10 é 2 vezes 10, que vai dar 20. Mais esse 2 que está aí na fórmula vai dar quantos hidrogênios? 22. Aí você vem aqui, ó, 22. C10H22. Não é fácil, pessoal? Show de bola. Aí a Pro coloca esse exemplo aqui, ó. Determine a fórmula estrutural e a fórmula molecular de um hidrocarboneto alcano que contenha um carbono. Qual é o primeiro passo? Ah, professora, eu não sei montar a fórmula estrutural. Qual é a dica que a Pro dá? A primeira coisa que você vai colocar é o carbono. Ele está dizendo aí na letra A que só tem um carbono. Você vem e coloca o carbono aí, tá? E se ele tem um carbono, ele vai ter quantos hidrogênios? Aí você faz 2 vezes 1, 2, mais 2. Eu estou seguindo isso aqui, ó. Vai dar quantos hidrogênios? 4. Então, esse carbono tem que estar ligado a 4 hidrogênios. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4 hidrogênios ligados diretamente a esse carbono aí, tá? Pronto. Essa é a fórmula estrutural. A fórmula molecular é CH4. Pronto. Acabou-se a história. Aí, no segundo exemplo aqui, peço para você construir a fórmula estrutural e molecular de um alcano de 3 átomos de carbono. Qual é a primeira dica? Pegar o número de átomos de carbono que tem aí. Não são 3? Pronto. Você vem e descobre logo o número de hidrogênio. 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. Pronto. Vai ter 8 hidrogênios. Vai ter 3 carbonos e 8 hidrogênios. Então, a primeira coisa que você faz, distribua os átomos de carbono, tá? E só tem que ter simples ligações entre eles. Você não vai poder botar nem dupla, nem tripla. Por que você não vai botar nem dupla, nem tripla? Lembra-se do conceito de alcano. São hidrocarbonetos de cadeia aberta, ou seja, tem extremidade esquerda e direita, e saturada, isto é, só tem simples ligações. Então, você só vai botar simples ligações entre um carbono e outro. E sair distribuindo os hidrogênios, tá? Tem que ter 8 hidrogênios. Aí você sai, ó, formando as 4 ligações que cada carbono precisa. Cada carbono precisa de 4 ligações. Se ele já tiver 1, só acrescenta 3 hidrogênios. Se ele tiver 2, só acrescenta 2 hidrogênios. E assim vai até completar a cadeia, como vocês estão vendo aí, tá? Vamos aos alcenos. Os alcenos são hidrocarbonetos também de cadeias abertas, porém, olha a diferença entre ele e o alcano aí. São cadeias insaturadas pela presença de quê? De dupla ligação. Preste atenção aí. Já tem a presença de uma insaturação, de uma dupla ligação. Então, nós não temos mais alcano aí. Nós temos o quê? Alceno. Certo? Isso aqui é uma fórmula estrutural de um alceno, tá? Então, qual seria a fórmula molecular falando nisso, desse alceno aí? Olhando para a cadeia, você já sabe que tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, é C5. E vai ter quantos hidrogênios? 3 aqui, com 1, 4, com 1, 5, com 2, 7, com 3, 10.
10 hidrogênios. Essa é a fórmula molecular dele, desse alceno aí. O que é que nós estamos reparando? Que o número de hidrogênio é o dobro do número de carbono. Já repararam? 10 não é 2 vezes 5? Então, para eu achar o número de hidrogênios aqui no alceno, basta eu pegar o dobro do número de carbono. A fórmula molecular é CnH2n. O número de hidrogênio é sempre o dobro do número de carbono. E acabou-se. Aí tem esses exemplos aqui, ó. Esses exemplos aqui, essas fórmulas estruturais aqui, ó. E as suas fórmulas molecular. C2H4, C3H6, C4H8, C5H10. Repare que em todos os casos o número de hidrogênio é o dobro do número de carbono. Isso acontece no alceno de cadeia aberta. Compreenderam, amados? Aí, ó, os exemplos aqui. Determine a fórmula estrutural e molecular de um hidrocarboneto alceno. O que significa isso? Isso tem um significado, gente. Quando eu falo alceno, eu não estou falando alcano. Estou falando alceno. Então, tem que ter o quê? Dupla ligação entre átomos de carbono. Tá? Aí ele falou alceno de 2 carbonos. Então, é C2H4. O número de hidrogênio não é o dobro do número de carbono? C2H4. A fórmula estrutural. Eu coloco logo os 2 carbonos aí, ó. Só tem eles dois. Insiro a dupla ligação aí entre eles. Afinal de contas, é um alceno. Tem que ter dupla ligação. E agora nós vamos completar as ligações que faltam para os carbonos, certo? Que precisam formar quantas ligações? 4 cada uma. Eles já têm 2 aqui no meio. Cada um só vai precisar de mais quantos hidrogênios? 2. Não tem que ser 4 no total? Se eles já têm 2 aí no meio, faltam 2 hidrogênios para cada um, para formar as 4 ligações que o carbono precisa, tá? Nessa letra B aí, ó, eu lhe dou 4 átomos, um alceno de 4 átomos de carbono. Com certeza vai ser C4H8, certo? Porque você já sabe que o número de hidrogênio no alceno é o dobro que o número de carbono, tá? Aí o que é que eu faço? Eu distribuo logo assim, do jeito que tá aqui, ó, os carbonos, os 4 carbonos. Distribuo logo os 4 carbonos. Aqui houve, pessoal, um erro de formatação. Na hora que eu fui construir, vocês estão reparando que aqui não tem 4? Opa! Vocês estão reparando que aqui não tem 4 e sim 3 átomos de carbono? Esqueça isso daqui, tá? A cadeia é isso aqui, ó. Você coloca logo os 4 átomos de carbono, ó. 1, 2, 3, 4. Os 4 átomos de carbono. Você já sabe que por ele ser um alceno, tem que ter uma dupla ligação aí, né? Professora, boto aqui, aqui ou aqui, onde você quiser. Porque eu não estou determinando onde você tem que colocar. Então, você vai colocar onde você quiser. Eu vou colocar logo aqui no começo, ó. A dupla ligação aí, tá bom? E as demais vão ser simples mesmo, ó. Pronto. Agora é só completar com o número de carbonos que falta. Esse primeiro carbono aqui, ele tem 2 ligações aqui, ó. Para 4, faltam quantas? 2. Aí eu venho aqui, ó, coloco 2 hidrogênios. Não precisa nem fazer aquelas ligações. Só coloco o número de hidrogênios que ele precisa, tá? Esse segundo carbono aqui, tem quantas ligações já nele? 1, 2, 3. Ao redor dele. Para 4, falta quanto? 1. Aí você vem, bota um hidrogênio aqui. Esse terceiro carbono aqui já tem 1, 2 ligações. Para 4, faltam 2. Aí você vem
e coloca 2 hidrogênios aqui. E esse último carbono tem quantas ligações? Tem uma ligação aqui. Para 4, falta quantas? 3. Aí você vem aqui, ó, coloca 3 hidrogênios. Acabou-se. Isso aqui tudo é a fórmula estrutural desse alceno que contém 4 átomos de carbono. Ok, pessoal? E por fim, para terminar nossa aula de hoje, nós vamos ver agora o último alcano, o alcino. O alcino é um hidrocarboneto, o último hidrocarboneto, que é o alcino. O alcino, ele é uma cadeia aberta de hidrocarboneto, também insaturada, só que dessa vez não por uma dupla ligação como o alceno, mas por uma tripla ligação. Ah, professora, quer dizer que no alcano só tem simples ligações. No alceno tem uma dupla ligação. E no alcino tem o quê? Uma tripla ligação. Visualmente, amados, essa é a primeira diferença que vocês encontram nos três. Visualmente, tá? Porque a primeira coisa que você tem que reconhecer é que tanto alcano como alceno como alcino são hidrocarbonetos, porque eles só têm carbono e hidrogênio na sua composição. E o segundo fator, a diferença principal entre eles. Os alcanos só têm simples ligações na cadeia, são saturados, enquanto os alcenos e os alcinos são insaturados. Os alcenos por dupla ligação e os alcinos aqui por tripla ligação. Aí você tem aqui, visualmente, você já consegue visualizar a presença da tripla ligação. Então, isso daqui é a fórmula estrutural desse alcino aí, que tem quantos carbonos? 4. Então, você já vai montando a fórmula molecular dele aqui, ó. C4. Vai ficar C4H 1 e 2, 3 e 3, 6. 6. Tem 4 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Vocês já repararam que se eu pegar esse 4 e multiplicar ele por 2, esse 2N aqui, ó, vai ficar 2 vezes 4, 8. Aí, se eu tiro 2 unidades, fica 6, que é o número de hidrogênio que tem nessa cadeia aí. Por isso que a fórmula molecular geral do alcino é CnH2n menos 2. Eita, professora, tá muito parecida com a do alcano. Tá, só que a do alcano é CnH2n mais 2. O do alceno é só CnH2n, enquanto o alcino é CnH2n menos 2 unidades. Ok? Então, se você estudar direitinho, você não erra, não. Fica fácil, pessoal. Ó, eu tenho aqui um alcino com 2 átomos de carbono. 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Por isso que é C6H2. Aqui, ó, é um alcino com 3 átomos de carbono. 2 vezes 3, 6, menos 2, 3. Por isso que menos 2, 4. Desculpe, estou variando. 2 vezes 3, 6. 6 menos 2, 4. Por isso que a fórmula molecular é C3H4. E esse alcino aqui tem 4 átomos de carbono. 2 vezes 4, 8. 8 tira 2, fica 6. Por isso que a fórmula molecular é C4H6. Ok, amados? Aí eu cito aqui, ó, 2 exemplos. Peço para você construir a fórmula molecular e a fórmula estrutural desses alcinos aqui, ó, de 3 átomos de carbono e de 5 átomos de carbono. Bem, para 3 átomos de carbono,
eu já sei que a fórmula molecular vai ser CnH2n-2. Então, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Então, a fórmula molecular vai ser C3H4. Então, tem que ter 3 átomos de carbono e 4 hidrogênios. Lembre-se que se trata de alcino, então tem que ter a tripla ligação aí entre 2 átomos de carbono. Aí depois você só sai completando com a quantidade de hidrogênio que falta, certo? Aqui, esse aqui de 5 átomos de carbono, a fórmula molecular dele vai ser C5, aí 2 vezes 5, 10, menos 2, 8. Por isso que a fórmula molecular dele ficou C5H8. Essa daqui é a fórmula estrutural. Repare que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, a presença da tripla ligação aí. Aí depois eu só saio completando com os hidrogênios que faltam, tá? Nesse caso aí, só basta uma tripla ligação. Onde você vai colocar, você escolhe, porque a prova não está determinando onde. Se você vai botar no começo, entre os 2 primeiros carbonos, entre os 2 últimos ou no meio. O que interessa é que você tem que saber, depois, sair colocando as ligações que faltam, certo? Com hidrogênio. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar mais aprofundadamente a nomenclatura dos hidrocarbonetos. A prova vai deixar aqui apenas como você reconhecer os hidrocarbonetos pelo nome, certo? Quando você fala em nomenclatura de hidrocarboneto, significa dar nome. Essa palavra nomenclatura significa dar nome, no caso aí, aos compostos de hidrocarboneto. Então, antes de mais nada, antes de você saber dar nome ao hidrocarboneto, você tem que conhecer quantos carbonos ele tem e dar nome a isso. Nós chamamos isso de prefixo, o prefixo do nome do hidrocarboneto. Ele varia de acordo com o número de hidrocarbonetos que tem na cadeia. Depois que você sabe qual é o prefixo, aí você vem com o afixo. O afixo é o afixo mais o sufixo. O sufixo é aquela letra final, que é sempre o O, de hidrocarboneto. Então você tem alcano, alceno, alcino. O que está mudando aí? O do meio, o afixo, que você tem alcino, alceno, alcano. Você tem an, en e in. An no alcano, en no alceno, in no alcino. Conseguem associar, amados? O segredo, basicamente, está aqui, ó. Se for um hidrocarboneto com um átomo de carbono, o prefixo vai ser met. Se for um hidrocarboneto de 2 átomos de carbono, o prefixo vai ser et. Se for um hidrocarboneto com 3 átomos de carbono, o prefixo vai ser prop. Se tiver 4 átomos de carbono, o prefixo vai ser but. Se tiver 5, o prefixo vai ser pent. Se tiver 6, o prefixo vai ser ex. Se tiver 7, o prefixo vai ser ept. Se tiver 8, o prefixo vai ser oct. E se tiver 9, o prefixo vai ser non. Então, vocês têm que estudar esses prefixos em casa. Não deixem de estudar, porque senão não vai adiantar a prova ficar colocando meio mundo de perguntas aqui. Dê o nome ao hidrocarboneto de tantos carbonos, de 3 carbonos, por exemplo. E você não sabe que o prefixo para 3 carbonos é prop. Se você não tiver ligado que o prefixo para 3 carbonos é prop, você não vai conseguir dar o nome a esse hidrocarboneto. Você não vai conseguir começar, porque você não sabe o prefixo para 3 átomos de carbono.
Se eu lhe perguntar o nome de um hidrocarboneto que contém 9 átomos de carbono, se você não souber que o prefixo para 9 é non, como é que você vai começar a dar o nome a esse hidrocarboneto? Se eu disser que ele tem 6 átomos de carbono, o prefixo para 6 é ex. Mas como é que você vai começar a escrever o nome desse hidrocarboneto se você não sabe que para 6 átomos de carbono o prefixo é ex? Porque depois você só vai sair acrescentando hexano, ou hexeno, ou hexino. Depende se é alcano, se é alceno ou se é alcino. O problema dos alunos de um tempo para cá, antigamente, até uns 5 anos atrás, eu não tinha esse problema, não. Essa geração nova aí tá tendo uma dificuldade em aprender esses prefixos aí. Por isso eu já vou adiantando logo. Vão estudando, pega, copia na palma da mão ou no papelzinho, cola na capa do caderno, bota na mesa de estudos, bota atrás na capinha do celular e fica treinando. 1 é MET, 2 é ET, 3 é PROP, 4 é BUT, 5 é PENT, 6 é EX, 7 é EPT, 8 é OCT, 9 é NONE, 10 é DEC. E assim vai. Pessoal, a gente aprende. Se a gente quiser, a gente aprende. Até debaixo do chuveiro tomando banho e falando. 1 é MET, 2 é ET. E assim vai, queridos. Vocês aprendem, vocês são capazes. Eu sei que sim, tá? Aí hoje a Pro só vai dar uma pincelada nessa parte de nomenclatura. A Pro vai aprofundar só a partir da próxima aula, tá? Aí a Pro colocou aqui um exemplo clássico. Ó. Analise os nomes abaixo e diga se é um alcano, se é um alceno ou se é um alcino. E quantos carbonos. Aí veja que engraçado. Letra A, etino. Qual é o prefixo de etino? Et. Et é para quantos carbonos? Vamos aqui na tabela. Na segunda tabela, et é para 2 átomos de carbono. Por isso que a resposta aqui é 2 átomos de carbono. Por que que é alcino? Porque a terminação dele, é tino. Por isso que ele é um alcino. E de 2 átomos de carbono, porque o prefixo dele é et. Et é para 2 átomos de carbono. Olha essa letra B aí, propeno. Eno é a terminação de quê? De um alceno. Então, isso é um alceno. E prop é para quantos átomos de carbono? Vê lá na tabela. Prop é para 3 átomos de carbono. Então, isso aí é um alceno de 3 átomos de carbono. Veja como você tem que ter o conhecimento dessa tabela aí. Eu tenho aqui agora um butano. O butano, ó. Ano é a terminação dele. Então, ele é um alcano. Tá? De quantos átomos de carbono? O prefixo dele aqui é but. Pode ver lá na tabela. O prefixo but é para 4 átomos de carbono. Então, a resposta aí é que esse é um alcano de 4 átomos de carbono. Tem erro, pessoal? Pode ter, se você não conhecer a tabela. Se você não conhecer a tabela, você vai errar. Certo? Ou por um golpe de sorte, você acerta. Agora, tem como você saber se é um alcano, se é um alceno ou se é um alcino, né? Só pela terminação do nome. Etino, alcino. Propeno, alceno. Butano, alcano. Só pela terminação, amados. Agora, o prefixo é que vai determinar o número de carbonos que tem no composto. Aí você tem que conhecer essa tabelinha aí acima, tá? A Pro disse que não vai cobrar atividade, só na próxima semana. Mas a Pro vai deixar essas questões aí, essas questões exemplos. Isso aqui ainda é questão exemplo, tá? É só para vocês treinarem. Vão treinando aí, ó. Vão treinando, acertando e errando, até vocês chegarem lá, tá bom? Até vocês chegarem lá. A Pro vai ficar corrigindo. De vez em quando, a Pro vai postar a correção de cada uma dessas questões aí, tá bom? Para vocês. Fiquem com Deus.
Se cuidem. Quem puder ficar em casa, fique. Quem precisar sair para trabalhar, para resolver problemas particulares, usem máscara, álcool gel, mantenham o distanciamento, evitem aglomeração e se cuidem. Se cuidem por vocês, se cuidem pela família de vocês, protejam-se em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima.